atormentada, foi bloqueada, os espíritos estruturaram ela e não teve saída, talvez ela. Tinha sonhos, tinha missões da vida dela, particular como indivíduo, mas os espíritos voltaram a atormentar a vida dela e ela acabou cedendo. Porque se é algo do mal, deve temer a Deus. É ou não é? Quando é algo do mal, teme a Deus, teme a Jesus. Em nenhum momento eu fui a uma igreja e eles rezaram para mim, os meus espíritos saíram e manifestaram-se. Neste exato momento eu rezo, tenho uma religião. Atormentada, foi bloqueada, os espíritos estruturaram ela e não teve saída, talvez ela. Tinha sonhos, tinha missões da vida dela, particular como indivíduo, mas os espíritos voltaram a atormentar a vida dela e ela acabou cedendo. Dizer, olha, não tem outra saída, eu tenho que me submeter a esses aqui, a esses espíritos, e a pessoa se submete, então, naquele momento, ele tem que desistir do seu sonho, tem que desistir da sua vida, se submeter ao curanderismo para que aquele espírito possa se manifestar e desempenhar a missão dele aqui na Terra. Então, automaticamente, aquela pessoa já não é ela que vive, o espírito é que vive no corpo dele e desempenha a missão que ele quer na vida daquela pessoa. Obrigado, apóstolo Gerson Daracobo. Margarete, temos aqui um ponto levantado pelo apóstolo. Será que o curandeirismo, esse chamado, não é um chamado divino? Não é um chamado subnatural que vem de Deus? Desde que iniciou o programa, a Margarete mencionou várias vezes o nome de Jesus, o nome de Alá. Será que esse chamado não é um chamado de bom, Margarete? Se nós formos a ver, quem é contra o curandeirismo acaba se contradizendo. Por quê? Porque se é algo do mal, deve temer a Deus. É ou não é? Quando é algo do mal, teme a Deus, teme a Jesus. Em nenhum momento eu fui a uma igreja e eles rezaram para mim, os meus espíritos saíram e manifestaram-se. Neste exato momento eu rezo, tenho uma religião. Então, isso é uma contradição. Se é algo do mal, deve temer a Deus. Se é algo do mal, não deve ajudar as pessoas. O meu trabalho é ajudar as pessoas. Eu trabalho com raízes para curar doenças. Então, algo do mal realmente vai curar o ser humano? Essa é a questão que se coloca. Se é algo do mal, então por que ajuda as pessoas? Se é algo do mal, deveria fazer mal, é ou não é? Então, aqui é uma certa contradição. Bem, não é uma escolha, não é uma opção. Como vinha dizendo o apóstolo, é algo imposto. Assim. Mas que para isso existe uma explicação do porquê de ser imposto. Vou voltar um pouco porque ele vinha dizendo. Ele falou de maridos espirituais. Existem pessoas que têm maridos espirituais. No curandeirismo, isso é errado. Nós tratamos esse tipo de coisas. Marido espiritual é algo visto como algo mau, é um espírito mau. Se o curandeirismo trabalha com espíritos maus, por que tira outros espíritos maus? Mais uma contradição. Segundo, se não me engano, o apóstolo vai me corrigir, eu não sou muito a par do que diz a Bíblia, mas tem uma passagem que diz que Jesus jejuou, se não me engano, 40 dias e 40 noites. É dor ou não é dor? É dor. É dor. Para que fim? Para ele ficar bem ou não é para ficar bem? Ficou bem ou não ficou bem? Então, é uma contradição. A religião, qualquer religião, contradiz-se até com outras religiões. Nós temos o Alcorão, temos a Bíblia, existem contradições nisso. Mas se nós formos a ver, o fim é um e único, fazer o bem. Margarete, podemos equiparar a dor de Cristo com a dor do curandeirismo? Ou, por exemplo, a dor que a Margarete passou? Tudo é dor. De formas diferentes, mas é. É algo que foi imposto. Então, não tem... Isso são contradições que vêm acontecendo entre todas as religiões. Obrigado, Margarete. Apóstolo, o curandeirismo, o chamado para o curandeirismo, é uma opção, é uma escolha? E também olhando para o exemplo de Cristo, para Margarete, Cristo
sofreu muito, teve muita dor. Mas essa dor, no final, reajudou. Ele triunfou com essa dor. E é a mesma coisa que acontece com o curanderismo. Dor é dor. E a mesma dor vem para o bem. Como pode olhar para isso, apóstolo? Bom, Jesus Cristo, quando a Margarete falou de jejum de Jesus Cristo, quando jejuou, ele jejuou 40 dias e 40 noites, levado pelo Espírito de Deus ao jejum. E não estava a ser torturado pelo Espírito de Deus. Moisés fez esse jejum também durante o seu ministério aqui na terra, onde Deus lhe chamou um monte, e ele ficou lá 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E desceu saudável, assim como Jesus também desceu saudável, forte, e cumpriu a missão dele. Então, não é algo de tortura, conforme a Margarete está a dizer. Sim. E respondendo à sua questão, o chamado para o curandeirismo mesmo é uma imposição. É uma imposição. E muitas das vezes, eu sou africano, sou moçambicano e nasci aqui. E também já fui atormentado com maus espíritos. Já fui atormentado muito com maus espíritos. Mas, crer é você não ver outra opção e dizer, olha, a minha saída é esta. Mas se eu vou à igreja dizer, olha, se não dá certo aqui, tem outra opção ali. Apóstolo, se não der certo aqui, tem outra opção ali. Temos aqui uma questão para o apóstolo. Okay. Estão a questionar se os filhos do apóstolo tomaram remédio da lua. Meus filhos tomam remédios. Da lua? Tomam remédios. Tomam remédios. E o remédio de onde vem? O remédio vem das plantas. Vem das plantas? Vem das plantas. E quem faz esse remédio? O remédio vem das plantas. Sim, quem faz? Minha mãe conhece remédio, conhece raízes. Ela vai, corta as raízes e prepara. É o que eu vinha dizendo, são Sim. contradições. Passo agora para... São contradições. As pessoas dizem que não, o curandeiro é errado, mas no final dá um remédio da lua aos seus filhos. E nós é que fazemos. Massamo, deixa eu esclarecer uma coisa. Deixa eu esclarecer uma coisa. Não há nenhum remédio feito pelo curandeiro. Está entendendo? O curandeiro nunca fez nenhum remédio. O curandeiro apenas usa as plantas que Deus criou. Está entendendo? O curandeiro, não há nenhum remédio que o curandeiro fez. Não há nenhum remédio que o diabo fez. Não há nenhuma planta que o diabo fez. O diabo usa os seus agentes, usa os remédios que Deus criou. Inclusive os medicamentos que nós temos nos hospitais vêm das plantas, vêm das raízes, vêm das plantas. Então, não há nada que nós podemos atribuir ao curandeiro ou ao diabo concernente às plantas, concernente aos remédios, porque não há nenhuma passagem na Bíblia que diz que o diabo criou uma planta como remédio, nem um curandeiro criou uma planta como remédio. Eles usam apenas porque as plantas existem. Obrigado, apóstolo Gerson da República. A Margarete, qual é a sua reação em torno dos pontos levantados pelo apóstolo? Bem, eu quero perceber bem o apóstolo. Ele está-me a dizer que o diabo usa as plantas que Deus criou para curar. Afinal, o diabo não faz mal. Como é que ele está a curar as pessoas com as plantas que Deus criou? Isso não faz sentido. Então, é uma outra questão que surge agora. É uma outra questão. O chamado para o curandeirismo não é do Satanás. Não vejo isso como algo do Satanás. Em muito tempo questionei-me se aquilo que eu estava a fazer era certo ou não. Mas é o que eu estava aqui tentar chamar a atenção. Como é possível eu estar a fazer algo que aos olhos de Deus é errado, mas eu estou a ajudar as pessoas, a salvar as pessoas? O curandeiro reza. Quando tu vens ter comigo, tendo um marido espiritual, uma das cerimônias que eu faço é de rezar. Exatamente, é de rezar. Então, como é que eu vou te mandar rezar se eu estou a ser usada por algo que é mau? Não é possível. Não faz sentido. Não faz sentido. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Então não é algo meio mau que diz, não, eu vou te fazer mal nesta parte, mas tu vais rezar um pouquinho. Não existe isso. Ou é mau ou é bom. Tudo bem que as pessoas olham mal para o chamado por conta de como ele te chama. Mas eu vejo isso como formas de te chamar a atenção àquilo que é a tua missão. Então não olho para isso como algo mau, porque não faz sentido ser mau se eu ajudo as pessoas. Obrigado, Margarete. Apóstolo, Margarete levantou questões pertinentes. Exato. Os curandeiros ajudam, curam
há pessoas que vão às palhotas com problemas e recebem lá a solução. A solução. Recebem lá a cura. Há mulheres que já foram aos curandeiros sem conseguir conceber, conseguiram conceber. Ok. Há homens que foram lá com a esposa da noite e foram libertos. Ok. E nós vamos dizer que isso é diabólico. É diabólico ou é Deus operando lá, apóstolo? Sim, Massango, o que eu vou te dizer, acredito que você já criou frangos. Acredito que você já viu alguém a criar frangos ou um criador de frangos. O criador de frangos, ele pode até alimentar os frangos, engordarem, até tratar, dar medicamentos para serem curados. Com a questão. Eu sou os dois. Sim. É assim, há uma diferença. O Nhangarume também tem espíritos. O apóstolo vinha dizer, não, mas tem aquele que só usa plantas. Todos nós só usamos plantas. Até para tirar espíritos maus, nós só usamos plantas e rezas. Então, ambos os curandeiros são seguidos por espíritos. Não tem nenhum que não tem espíritos. Então, aqui, mais uma vez, volto a mencionar a contradição. Se os colonos não tivessem entrado no nosso país, jamais conheceríamos as outras religiões. Porque antes era simplesmente o curandeirismo, a medicina tradicional. Então, aqui temos que ver bem. Realmente ele falou algo que faz muito sentido. Talvez nós estejamos a definir mal o curandeirismo. Podemos definir? Porque realmente, um minuto, porque realmente se nós formos a ver, até a própria religião por vezes é mal olhada. Por quê? Porque existem pastores que nos envergonham. E acho que todos sabemos disso. Costumam até circular vídeos de alguns pastores que fazem coisas que aos olhos de Deus não é correto. Cobram dinheiro, vendem água benzida, coisas assim. Então, sempre surge um e outro para sujar a imagem dos demais. A Metramo proíbe o uso de magia negra. A Metramo proíbe. Então, os feiticeiros, se existem, se fazem às escondidas, porque nós, os curandeiros, nós, os da Metramo, temos uma regra a seguir, que é não usar a magia negra. Então, se somos seguidos por espíritos maus, por que nós não usamos a magia negra? Por que é proibido? Então, não é correto afirmar Não. que os curandeiros não são do bem. Não é correto afirmar. Porque se não fossem do bem, não fariam o bem. E se formos a refletir sobre isso, até o próprio governo usa os curandeiros. Se existe a Metramo, é porque o governo permite. Então estaríamos a dizer que o nosso governo está a permitir algo errado. Está a permitir o pecado. Está a permitir pessoas que fazem mal. Então, há que definirmos melhor o conceito de curandeirismo, que eu gostaria desde já que o apóstolo definisse isso melhor para mim, né? Do que seria certo para ele, o curandeirismo. Obrigado, Margareth.